Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. Hoje vamos falar sobre a introdução ao Data Science, um mergulho no universo da inteligência artificial. Nós temos nosso convidado especial aqui, que ainda vocês não estão vendo, é segredo. Sejam bem-vindos, a Mentorama está muito feliz de receber vocês. E comenta no chat pra gente, da onde vocês estão falando, de que parte do Brasil ou do mundo vocês estão falando. Poços de Caldas, Minas Gerais. Eita, lugar gostoso. Macaé, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Rodrigo. Uberaba, Minas Gerais. Thiago Délia, seja bem-vindo também. Você que está entrando agora, seja muito bem-vindo. A Mentorama agradece a sua participação e comenta pra gente de que parte do Brasil ou do mundo vocês estão falando. Canaã dos Carajás. Pedro, seja bem-vindo, Pedro. São Bernardo do Campo, do Heitor. Que legal. Ribeirão Preto, Pedro também, seja bem-vindo. Comenta pra gente também se vocês já são da área de cientista de dados, já trabalham com Python ou algum tipo de programação ou ainda não. Conta pra gente. Itapipoca, Ceará. Que legal o nome dessa cidade, não conhecia. Trabalho com VBA na área de contábil. Que legal, William. Conta pra gente, pessoal. Jennifer de Itajaí, seja bem-vinda. Ainda não, só Excel mesmo. Que legal, Augusto. Vamos ver aí novas oportunidades hoje, hein? Estou aprendendo Python e quero ser um cientista. O Matheus, que legal, Matheus. Thiago Alves do Nascimento, boa noite. Trabalho com .NET na área financeira. Muito legal, Thiago. Vocês são curiosos? Quem está querendo mudar de área aqui? Comenta pra gente também. Tipo, não conheço nada, mas estou interessado, quero mudar de área. Deixa a gente saber aí. Estou em transição de carreira, de geologia para ciência de dados. Que legal. Itabuna, Bahia, trabalho com educação, robótica educacional, design de soluções, pensamento computacional e práticas maker. Que legal. Estou muito interessado e mega ansioso. Não, mas programa em Python. Que legal, Jennifer. Vamos lá. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. A gente está dando aí um tempinho para o pessoal entrar, tá bom? Já comenta para a gente da onde vocês estão falando e também se vocês já são da área de ciência de dados ou ainda não, se vocês conhecem alguma coisa de programação ou se vocês não são nada a ver com a área e estão interessados em conhecer novas oportunidades. Olha lá, Sheila falou, estou estudando Python para mergulhar na área. Rafael de São Paulo, capital, Florianópolis, Santa Catarina. Tem bastante gente aqui. Vamos lá. Quem já conhecia a Mentorama? Quem já assistiu algum outro webinar da Mentorama? Ou quem nunca viu nada da Mentorama e é a primeira vez que está aqui com a gente? Flávia, sou de Curitiba, estou querendo aprender mais sobre dados, sou jornalista. Que legal, Flávia, seja bem-vinda. Trabalho no planejamento de empresa, mas quero ser um cientista de dados. Eu assisti o de games e adorei. Que legal. Primeira vez em um curso da Mentorama. Que legal, Flávia. Muito bom, pessoal. Vamos começar o nosso webinar desta noite, Introdução ao Data Science, um mergulho no universo da inteligência artificial, tá bom? Antes de a gente começar, eu quero que vocês testem, não, eu estou testando. Quero que vocês deem um ok no chat se vocês estão me escutando bem e escutando o Rubens bem. Testa aí, Rubens, por favor. Boa noite, pessoal. Estão escutando direitinho? Beleza. O vídeo está em cima do chat. Vocês estão vendo direitinho ou está atrapalhando a visualização do slide? Tá tudo certo. Beleza. Muito legal, pessoal. Lembrando que se você está sendo filmado, então sorria. Beleza? Já pega aí um papel, uma caneta para anotar todas as dicas do Rubens hoje. Ele vai falar do mercado, vai falar um pouco sobre o que é a ciência de dados. Ele vai trazer as experiências dele para vocês, tudo bem? E também no final a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Algumas serão feitas no meio, outras no final. Como ativar essa pergunta, tá bom? No chat vocês têm um botão de interrogação. Clicando nesse botão você pode colocar sua pergunta, enviar e voltar para o chat depois. Ao final vamos responder todas as perguntas interessantes. Ok, pessoal? Vamos lá.
Quem não conhece a Mentorama tem um formato exclusivo, onde suas tarefas são revisadas por especialistas. E você tem um suporte contínuo do início até o fim do seu curso. Você recebe literalmente uma mentoria, não é apenas um curso que você tem um material para estudar sozinho. Não, você vai sendo acompanhado, tá? O que garante seu aprendizado, o que te prepara realmente para o mercado. E para todos os participantes deste webinar, tá bom? Só vocês que estão assistindo, que vieram aqui essa noite de terça-feira, é isso? Hoje é terça. Que, pelo menos aqui em São Paulo estava trovejando e chovendo, não sei onde vocês estão, mas a gente preparou uma oferta muito especial para vocês que estão interessados em começar a estudar mais de ciência de dados, se aprofundar em ciência de dados e aí entrar e mergulhar nesse mundo, beleza? Nós temos grandes parceiros no mercado que facilita a gente ter essa conexão com o mercado, conexão com o que o mercado busca, o que o mercado espera dos novos profissionais, tá bom? A gente tem aí PicPay, Amazon Web Service, temos Nickelodeon, Netflix, Gazeus da parte de games, Dextra Digital que é UX Design, Light Farm, AB, Embraer, temos a IOASE, muitas empresas são nossas parceiras no mercado, tá bom? E nossos mentores são dessas empresas, o que trazem dados reais para vocês, eles trazem informações reais do mercado para vocês. E é isso que a gente espera em cada um de nossos cursos, tá bom? Eu sou o Caio Pérez, um dos coordenadores de curso da Mentorama, e eu vou estar sendo host de vocês essa noite. Ok? E agora eu quero que vocês recebam com muita felicidade, com muito clap, clap, clap no chat, emoji de palminha, muito uhul, nosso convidado especial dessa noite, o Rubens. Seja bem-vindo, Rubens. Ele aí que é cientista de dados, tem uma experiência muito legal na área e ele vai contar muita coisa legal para vocês. Beleza? Seja bem-vindo, Rubens. Como você está? Opa, boa noite, pessoal. Muito bem, Caio. Muito obrigado, cara. É um prazer estar aqui e só tenho a agradecer a Mentorama por essa oportunidade. A gente que agradece. Então vamos lá? Vamos começar a apresentação. Então, boa noite, pessoal. Bom, como o Caio me apresentou, eu sou o Rubens, eu sou cientista de dados, né? Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre ciência de dados, o machine learning, e aí vou trazer um pouco de uma tendência de mercado que é bastante legal dos últimos anos, que chama fairness. Bom, primeiro sobre mim, eu tenho graduação em Economia e Matemática Aplicada Computacional pela Universidade de São Paulo, né? Eu estou finalizando, na verdade, a segunda graduação agora de Matemática esse semestre. Eu trabalho com ciência de dados profissionalmente há mais de 2 anos já, e já atuo há mais de 6 na área de dados. Eu já atuei em áreas como saúde, farmácia, entretenimento, financeiro e meios de pagamento. Aí já atuei em projetos como predição de comportamento de clientes e também de pacientes, né? Sistemas de recomendação de produtos, estabelecimentos, chatbots e projetos antifraude. Aqui do lado são algumas das empresas nas quais eu trabalhei, né? Então é bastante diverso o espectro das áreas onde eu já vi dados. O que você fazia dentro da Discovery Channel? Dentro da Discovery Channel eu fazia parte de análise de dados, era muito ligado à audiência, tempo de retenção do canal, né, e tempo de reaching, né, tempo de reaching não, e a métrica de reaching que é quantas pessoas eu consigo pegar, né, para assistir o canal. Então, era basicamente voltado a essas 3, eu fazia boa parte das análises. Lá eu não fui cientista, lá eu fazia parte só de análise mesmo. Legal. Então já explica para a galera qual a diferença entre analista de dados e cientista de dados. Analista de dados existe uma sobreposição das funções, mas em empresas muito grandes, geralmente analista tende a se portar mais com os KPIs, com relatórios, se preocupa mais em estar muito perto das áreas de negócio para fazer o monitoramento e as análises dos dados, né, que são importantes para tomar decisão, né. Cientista de dados geralmente é um pouco mais experimental, um pouco mais voltado para modelagem, né, matemática estatística, né, e também por machine learning, para testar alguma hipótese ou, digamos assim, ter algum produto novo. Que legal. Bora lá. Bom, então já adiantando, então, que é um cientista de dados, né, quando você procura cientista de dados, geralmente é isso que você encontra, né, quando você vai no Google e procura, você vê uma série de intersecções de capacidades, né, e é isso que as pessoas geralmente tomam
como ciência de dados, né? Então, estatística, é saber programar, preferencialmente em Python e R, é ter uma boa comunicação e é ter entendimento da área de negócio, ter um bom ou simplesmente conseguir conversar muito bem com o pessoal da área de negócios, né? Mas será que é isso mesmo? Será que é só ter um conjunto de capacidades, né? Digamos assim, uma cesta de truques, né? O que mais que faz um cientista, né? Então eu fui buscar um pouco mais, uma definição um pouco mais formal, né? Então eu acabei encontrando nesse livro, né, do In Data Science, da Cathy O'Neil e da Rachel Schutt. Cathy O'Neil é bastante conhecida no mercado, inclusive ela aparece em alguns documentários, né? O Dilema das Redes é um deles, ela acaba aparecendo como cientista de dados. Ela é uma pessoa que trabalha bastante com o viés de machine learning e a gente vai falar mais sobre ela mais tarde. Mas foi dentro desse livro que eu vi uma definição que eu gostei bastante, que é a definição de ciência de dados a partir da aplicação, né? Então não é o que deveria ter um cientista de dados, não é o unicórnio que um cientista de dados deveria ser, mas o que de fato ele faz, né? E um cientista de dados é alguém que sabe extrair significado dos dados, é alguém que sabe interpretar esses dados, é alguém que sabe usar muito bem os métodos de estatística e de machine learning, né? Ele vai passar boa parte do seu tempo coletando, limpando e preparando o dado. Então, isso é importante. Dependendo do lugar onde você está, às vezes esse dado já está muito bem pré-processado, mas isso é uma parte bastante importante do trabalho. Muito importante também são as características, né? Geralmente tem que ter muita persistência, habilidade, você tem que ter resiliência, né? Então, você também tem que ter conhecimentos de engenharia, de um pouquinho de engenharia de software, não é tão necessário em algumas áreas, outras são mais. E também essas habilidades vão ser muito importantes para você entender o viés dos dados, tá? Então, essa parte eu grifei porque ela vai ser bastante importante. Ela é uma parte que, às vezes, ela é um pouco negligenciada, dependendo, mas ela é fundamental para diferenciar, por exemplo, talvez um bom cientista de um cientista que ainda não está no topo, né? Também o debugging e output do código é muito importante, por isso mesmo a parte de programação. O cientista vai encontrar padrões, ele vai construir modelos e algoritmos, ele vai desenhar experimentos e será uma parte crítica na tomada de decisão com enfoque nos dados da empresa, né? Então, é o famoso data-driven, né? O cientista ele vai dar muito esse enfoque para a área de negócios, né? É o esperado. Tá, mas eu grifei duas partes lá. Então, eu grifei a parte de machine learning e eu grifei a parte de viés, né? O machine learning ele é uma parte essencial para o cientista, pelo menos o cientista moderno, é uma parte que está muito ligado, não necessariamente um cientista de dados vai usar só machine learning, ele pode usar várias ferramentas, né? Então tem várias ferramentas que não passam só pelo machine learning, mas machine learning acaba sendo uma parte central pro mercado de trabalho hoje em dia, né? Como ele está hoje. E o que é machine learning? Então eu também fui pegar uma definição, porque com machine learning, para mim no dia a dia ele pode ser óbvio, mas defini-lo não é tão fácil assim, né? Então eu peguei uma definição super abrangente de quem praticamente inaugurou o termo. Então, eu peguei a definição do Arthur Samuel, né? O termo foi cunhado, na verdade, em 1949, né? Popularizado por ele, né? Aqui, então, está uma definição dele de 10 anos depois. Então, machine learning é o campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem que isso tenha sido expressamente programado, né? Então, o que isso quer dizer? Então, é uma definição bastante abrangente, mas é bom que seja assim, né? Então, se você pegar o modelo tradicional, que é esse modelo à esquerda, você vai ver que ele tem um formato, por exemplo, se você não tiver nada de machine learning na empresa, você vai ter o estudo do problema, você vai ter a área de negócios escrevendo uma lista de regras, né, para que aquele modelo funcione. Esse modelo vai ser avaliado. Caso ele tenha uma métrica boa, né, de avaliação, ele é lançado. E o que seria isso? Por exemplo, vamos pegar um caso, por exemplo, de antifraude, né? Então, eu trabalhei em um projeto de antifraude, então você tem lá, antes, quando você chega na área de negócio, ele já tem essas definições do que é uma fraude. Então, ele diz que o seu CPF não condiz com aquele CPF que está no registro, o seu nome não bate com o nome de registro, seu telefone não é aquele que está lá. Então, ele pega essas que a gente chama de flags, essas variáveis de sim e não,
E aí ele escreve regras, e a partir dessas regras, aí ele dá uma nota para isso, e talvez você tenha entrado para fraude ou não, né? E aí depois você tem que lutar, caso você não tenha sido de fato fraude, você tem que ir lá e rever a situação, né? Isso é o modelo tradicional. Como é que seria um modelo de machine learning para a mesma situação? O modelo de machine learning você tem praticamente a mesma estrutura, só que ao invés de você escrever essas regras, você deixa com que os dados digam o que são essas relações, né? O que são essas relações intrínsecas que vão dizer se aquilo é fraude ou não, né? Então você pode fazer alguns estudos, mas exploratórias. Você tem um modelo. Esse modelo você pode ter. Eu vou explicar a seguir. Ele pode ser supervisionado, não supervisionado. Digamos que você tenha lá uma base do que é fraude e que não é. Você ensina o seu modelo o que é fraude, e ele te diz as regras, né? Quando que isso é útil? Quando é que o machine learning é mais útil do que o modelo tradicional, né? Quando a lista de regras fica muito complexa. Então, a lista de regras fica muito extensa, existe uma quantidade infinita de relações que você pode tirar para ser ou não ser, por exemplo, fraude. Então, por exemplo, digamos que a gente tire de fraude e a gente vá para a classificação de imagem. Para eu escrever regras que classifiquem uma imagem entre, por exemplo, um cachorro e um gato, digamos assim, eu teria que escrever infinitas relações, né? Ou então ter que extrair manualmente características das fotos, e aí, sei lá, eu tenho lá o olho do gato que tem um filete vertical, o olho do cachorro que é uma bolinha mesmo. Então, eu tenho que até entender, ter expertise, né, do que eu estou tentando diferenciar para poder construir essas regras. Quando você tem um machine learning, você consegue, dentro de alguma limitação, obviamente, construir um modelo que consiga aprender sozinho o que são essas diferenças, né? Então, isso é ótimo para quando você tem características, coisas complexas como texto, imagem, som. E então, o modelo de machine learning acaba sendo essencial, né? Não só para essas partes, a parte tabular também, por exemplo, fraude, também é muito útil, né? Mas imagem e texto é primordial, né? Aqui eu trouxe uma definiçãozinha, só bem rápida para não ficar muito jogado, né? Quais são os dois principais modelos de machine learning hoje que a gente tem no mercado, né? A gente tem um modelo supervisionado e um não supervisionado, tá? No modelo supervisionado eu trouxe digamos assim, um modelo meio que anedótico, um modelo que geralmente é usado para isso, para explicar. Então você pega um conjunto de informações, né, no caso, várias fotos, e essas fotos, cada foto tem uma classificação já pronta. Então tem cachorro, gato, cachorro, gato, cachorro, né? Então esses são o que chama de dados de treino rotulados, né? Eu vou jogar esses dados de treino rotulados dentro do meu modelo e ele vai treinar. Então ele vai aprender características intrínsecas, como é que é o formato da orelha, o focinho, o olho, e ele vai pegando isso e ele mesmo vai criando essas variáveis para mim, né? A partir daí, como é que eu testo isso? Eu pego uma outra parte desses mesmos dados, só que eu tiro os rótulos, eu tiro o gato, cachorro, né? Eu tiro o rótulo por quê? Porque eu não quero que o meu modelo veja isso, eu quero que ele diga para mim o que são aquelas coisas, o que são aquelas fotos. E aí eu rotulo, eu classifico a partir daí. Então, a partir desse momento eu consigo classificar eles. E aí você tem na parte aí no canto inferior, a classificação já feita. Então você pode ver que um deles ele errou, né? Ele chamou um gato de cachorro, né? E por isso que eu pego para essa parte que funciona, eu pegar esses rótulos que eu tinha tirado e voltar no modelo para ver se ele acertou ou não, né? E a partir daí, eu consigo dizer se o modelo está bom ou não. Então, por exemplo, aí eu tive uma acurácia de 80%, né? Talvez eu queira melhorar isso. Então eu tenho que retreinar o modelo, colocar mais informação, mexer em alguns, a gente chama de hiperparâmetros, quando a gente mexe seriam botões, né, seriam alavanquinhas que a gente fica otimizando para conseguir um modelo melhor, né? Então esse é o modelo supervisionado. O mais importante é que os dados precisam estar rotulados. E aí eu já tenho na direita o modelo não supervisionado, né? É bem simples, tá? É só para mostrar, mas o modelo não supervisionado, ele não tem rótulos, os dados não são rotulados. Porque isso é uma coisa muito importante, esse modelo. Porque rotular dados é caro, né? Não é sempre que dados rotulados estão disponíveis. E então você precisa tirar relações de dentro dos dados
sem conhecer os rótulos. Então, você tenta pegar, por exemplo, por similaridades. Então, por exemplo, aqui ele está usando o modelo de K-means. O K-means é um tipo de clusterizador, né, um modelo clusterizador, que vai dividir o modelo pelas suas similaridades de algum modo. Então, imagina que no eixo X eu tenho quantidade de compras, né, por pessoa, e no modelo e no eixo Y eu tenho o valor, né, o valor agregado gasto no mês para aquela pessoa. Então, quando eu agrupo em 3 clusters, eu consigo tirar 3 tipos de pessoas. Então, pessoas que têm um valor agregado baixo de produto e também compram pouca coisa. O azulzinho ali em cima são pessoas que compram muito e têm um valor agregado alto. E o verdinho embaixo, pessoas que compram muito, mas têm um valor agregado baixo, né? Então, eu consigo, a partir daí, tirar relações, por exemplo, fazer segmentação de clientes. Então, consigo fazer um marketing direcionado para aquelas pessoas, consigo dar incentivos, né, para diferentes tipos de pessoas. Então, por isso o modelo não supervisionado também é muito importante. Ok, então aqui nós temos um conjunto. Eu mostrei para vocês o modelo supervisionado, que é o Supervised Learning, e o modelo não supervisionado, que é o Unsupervised Learning, e aí são várias coisas, não são só isso, existe muito mais coisas que é possível fazer, mas aí está alguma das possíveis tarefas, né? Então, por exemplo, a gente pode ter a compressão de dados, você pode, por exemplo, fazer compressão de textos, resumo de textos, Machine Learning pode fazer isso, você pode fazer sistemas de recomendação, marketing direcionado, como eu falei, segmentação de clientes, do lado supervisionado, você pode fazer forecasting, né, que é você conseguir fazer previsões, né, de mercado, você consegue fazer classificação de imagem, e o de baixo, o Reinforcement Learning, eu acabei não colocando, porque é uma área ainda muito experimental, é a área muito ligada à robótica, inteligência artificial generalizada, que é uma parte ainda pouco utilizada ainda no mercado de trabalho, né, mas muito importante, inclusive minha tese de conclusão de curso é em Reinforcement Learning também, mas ainda é muito experimental. Então aqui tem alguns exemplos, né, do que é possível fazer. Então eu peguei aqui um bem comum em cima, que acho que todo mundo já viu, pelo menos quem tem Android já deve ter visto no Google Fotos, ou eu não sei, acho que o da Apple também deve fazer isso. Você tem classificações automáticas, então quem tem cachorro, gato, percebeu que foi diferenciado por uma pasta sem a pessoa dizer o que deveria ir para aquela pasta, né? Então, lugares, paisagens, sei lá, fotos de coisas específicas, cada vez mais estão sendo classificados e rotulados por conta própria, né? Então, isso é bem legal, facilita muito na organização. Do lado direito, no canto direito, superior direito aí, nós temos a moderação de conteúdo ofensivo. Então, isso eu trouxe aqui não necessariamente esse é um dos mais comuns, mas existe possibilidade de se trabalhar sempre com modelos de linguagem, modelos de texto. Então, aqui nós temos, por exemplo, tirar palavrões e substituir por palavras mais amenas, né, para pegar palavras de baixo calão e transformar em alguma outra palavra, né. Isso, por exemplo, pensa nisso quando você está querendo distribuir textos de forma automática para pessoas de menores de 12 anos e você quer ter algum tipo de controle sobre aquilo que está no conteúdo. O Ian, né? comentou, o Rabotel já fazia isso, exatamente. E aproveitando isso, já deixa eu perguntar, deem exemplos aí de coisas que vocês já viram na prática que envolva isso. Ele deu um exemplo claro, eu ia perguntar isso agora. Mas esse do celular realmente é interessante, muitas vezes a gente não percebe que está tão presente no nosso dia a dia quanto a gente pensa que está, né? Realmente, tipo, todo celular faz isso, mas muitos não param para pensar, caramba, isso também é machine learning. É bem legal. E muito mais que isso, né? Eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, sistema de recomendação está presente praticamente no nosso dia inteiro. Então, desde Waze, qualquer aplicativo de namoro, qualquer aplicativo de hotel, qualquer aplicativo de lugar para você visitar, tudo isso tem algum tipo de informação sua e está utilizando aquilo para te dar um caminho otimizado, né? Para te dar um direcionamento
Sendo isso bom ou ruim, isso é outra história, é uma outra discussão, mas o machine learning está presente hoje em dia e cada vez mais, né, está presente. Então, Legal. isso é importante. Eu coloquei aqui, por exemplo, detecção de tumores no cérebro, isso é uma parte bastante ativa. A IBM tem um trabalho muito forte, né, com o Watson, na parte médica, eles têm bastante registro, eles atuam bastante forte com alguns hospitais, né, o Albert Einstein é um deles. Criação de chatbots, eu coloquei aqui o RAS, que é uma ferramenta que eu já usei, que você tem um modelo, não só modelo de linguagem de processamento, o NLP, né, o famoso NLP, mas como você tem o NLU, que é o entendimento da linguagem, o entendimento da linguagem natural, o entendimento do contexto, entendimento do que você fala e qual que é a melhor coisa que eu posso falar a seguir para você, né? Legal. Alguma dúvida até aqui, pessoal, pode usar o chat para mandar pergunta também, que a gente vai respondendo. Beleza? Vamos lá, Rubens. Alguém falou aí Netflix. Netflix é um ótimo exemplo de sistema de recomendação que fortíssimo em machine learning, né? Inclusive, machine learning ficou muito popular depois do desafio do Netflix, né? Lá em 2009, quando ele abriu para competição para melhorar, né, a métrica de recomendação dele. É sério? Então, não sabia disso. Foi praticamente um divisor de águas, digamos assim, no machine learning moderno, né? A aplicação de machine learning mais empresarial. Né? Que legal. Bom, mas nem tudo são flores, né? Então, aqui eu vou dizer, vou deixar um pouco mais perto do mundo real e mais vou entrar num ramo que é extremamente necessário, é extremamente importante e é o que vai fazer a diferença daqui para frente, eu acho, em machine learning, né? Sim. Mas bom, antes eu vou deixar o Caio dar uma palavrinha. Ó, vamos responder uma pergunta aqui do Vitor. Ele perguntou: Bliss usa ML? Eu não conheço Bliss. O que seria? O que seria? Também não conheço. Blitz. Usa machine learning? Eu não sei. Eu não sei se usa. Não estou familiarizado, para falar a verdade. Beleza. Galera, enquanto ele dá uma pausa ali para beber uma água, eu queria apresentar para vocês um pouco da Mentorama. Vi que tem muita gente que nunca ouviu falar da Mentorama, não conhece. Então vou dar aqui só para ele dar uma recuperação ali, beleza? Como chegamos até aqui? A Mentorama é uma escola de ensino à distância focada em formação de carreira no universo digital, tá? Com mais de 50 mil alunos espalhados pelo mundo, a gente chegou ao Brasil para revolucionar o ensino profissional das áreas mais procuradas do mercado. Então a gente tem aí a parte de ciência de dados, programação Python, temos a parte de games, tem programação Java, tem a parte de Unreal, game design, temos modelagem 3D, animação 3D, web design, então são muitas áreas focadas na tecnologia e são carreiras que estão crescendo no mercado. Então, assim, tem uma demanda alta e há uma falta de profissionais preparados para a área. A gente chegou para revolucionar esse ensino e aprendizagem. Tudo bem? Como fizemos isso? Nós pegamos os profissionais que conhecem o mercado, sabem o que o mercado precisa e espera de novos profissionais para os novos atuantes da área, e aí a gente tirou todo o excesso. Não sei, Rubens, você que é matemático, talvez nunca tenha passado por isso, mas aquela sensação de ter aprendido algo que você nunca usou na vida, na escola. Você já teve essa sensação? Oxe, já. Várias vezes. Até matemático. Claro, e a gente principalmente matemático. No ensino médio, com certeza. Com certeza. E aí a gente pegou esses profissionais que sabem o que o mercado, o que tem a demanda, qual é a demanda do mercado para um novo profissional da área. E em cima disso montamos um curso legal, focado em aprendizagem. No caso desse que estamos falando hoje, cientista de dados. E eu quero convidar o Rubens a compartilhar comigo erros comuns de quem quer se tornar um bom cientista de dados. Tá bom? Vamos lá, Rubens, comenta comigo. Primeiro, aprender com professores que são apenas teóricos. Como isso pode influenciar negativamente? Cara, aprender com teoria ela é bastante importante, né? Mas a aplicação ela muda muito, principalmente se você ensina só focado em algumas teorias centrais e alguns, digamos assim, datasets centrais que não se reproduzem para o mundo real, né? O mundo real
é fundamental para você ter um entendimento de ciência de dados, com certeza. Legal. Próximo 2 pontos. Aprender sozinho e de forma desordenada. Como isso pode atrasar o seu aprendizado na carreira de cientista de dados? São poucos os que conseguem aprender sozinho. Você precisa de alguma... Ajuda muito você ter um guia para te levar a algum sistema que consiga te encaminhar, né? Te direcionar para um aprendizado muito mais suave, digamos assim, né? Porque senão você vai ficar batendo canto a canto. Cabeça, vai bater cabeça até... E agora, a gente estava até conversando um pouco antes, que você falou assim, material tem, né? O conhecimento é público. Agora, realmente, ter alguém te guiando, realmente falando, ó, faz assim, 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 ajuda você a alcançar de forma mais rápida seus objetivos. Não é verdade? Sim, não, com certeza, sim. Não, é preciso, sim, a gente sempre tem ir além, né? Sempre um conhecimento ir além, mas alguém orientando é fundamental. Ó, o José comentou aqui, eu tentei aprender sozinho, mas me faltava um norte. É muito fácil você se perder no meio do caminho ou até mesmo não ver a evolução. Realmente, José, isso é um feedback de muita gente que tenta aprender sozinha, né? Vamos lá. Acreditar que você precisa de dados, cientista de dados, talentos iniciais e capacidade de desenhar. Mas os dados aqui no sentido nossa, já nasci um matemático puro, sempre gostei de matemática. Precisa disso para trabalhar na área? Pois eu tenho que ter nascido um gênio? Com certeza não. Eu comecei a minha primeira graduação, eu comecei como cientista social. Então, você precisa ter curiosidade, você precisa ter resiliência, você precisa ter empenho, foco, mas é um trabalho dia a dia, é um leão por dia, e achar que você já nasce vendo uma Matrix do sistema é um grande engano. Exato. E esperar que os primeiros resultados cheguem em anos. A gente fala, não, mas o Rubens já está aí no mercado há muito tempo, ele já conhece há muito tempo. E às vezes não. A gente realmente quer trazer um diferencial. A gente estava até conversando como a graduação nessa área, a graduação acadêmica nessa área, não te garante um bom, às vezes um emprego, às vezes uma carreira, não é isso, Rubens, que a gente estava conversando? Como ainda falta o equilíbrio, né, entre a prática e a teoria. A gente estava conversando sobre isso. Comenta um pouco pra gente. Não tem como esperar que a graduação tradicional... Eu vim de uma graduação super tradicional, né, dentro da USP, ela é bem, digamos assim, rígida, né, na matemática, mesmo aplicada, ela é bastante fechada, e você precisa sair disso, você precisa de fato, mesmo tendo a graduação tradicional, você precisa de outras coisas que te façam ver o mundo, consiga aplicar aquilo. Se eu tivesse ficado só pela graduação, eu não teria, por exemplo, visto o quanto que eu vi de Python ou feito o quanto que eu fiz de modelos por conta própria, né? Não teria feito isso. Que legal. E pensando justamente nisso, querendo resultados mais rápidos, que a Mentorama aí criou o nosso curso de cientista de dados do zero ao Pro, para que em 8 meses você tenha as primeiras habilidades, aquelas habilidades iniciais, para você começar a buscar seu emprego, seu posicionamento no mercado de trabalho, com um diferencial, que é um portfólio bem estruturado, habilidades práticas, estruturadas, você sendo capaz de aplicar aquilo que o mercado exige de um novo profissional da área. Com isso, a gente tem o nosso curso online de ciência de dados do zero ao Pro. Tem um curso para quem às vezes sonha em trabalhar com TI, mas não sabe por onde começar, ou pode ser para você que já é um programador e quer se envolver mais nessa parte de Big Data, ciência de dados, você que já é um analista de dados, mas quer realmente se tornar um cientista, né, a gente define basicamente um analista como uma pessoa que olha para o passado, ela vai entender os dados que já tem, e o cientista em cima daqueles dados vai dar probabilidade de prever um possível futuro, possíveis erros. Você definiria um pouco assim também, Rubens? Sim, com certeza. Assim, o cru do ciência e do analista, basicamente seria isso. Sim. Então, para você que já é analista, quer se aperfeiçoar, quer se tornar também, ganhar habilidades
de cientista de dados, esse curso também é para você. Nós temos aí nossos 2 mentores hoje, que é o Fábio e a Jéssica, ambos trabalham na PicPay na parte de ciência de dados, tá bom? São mestres de matemática, os dois, eles, aliás, estudaram juntos e hoje estão trabalhando juntos também, tá bom? Eles têm um currículo muito legal, eles têm muito conhecimento e eles vão trazer esse ensino para vocês de uma forma muito legal. Então, você tem ali a parte teórica, onde você assiste onde e quando você quiser, o vídeo de teoria, o material de teoria. Você tem a sua atividade prática, onde você tem o chat, onde você consegue conversar com o mentor, tirar suas dúvidas, receber dicas e conselhos dele sobre o seu trabalho, sobre as atividades, receber um feedback legal. E no final você ainda defende um projeto de conclusão, onde você vai desenvolver um case e tal, você vai resolver aí um problema, uma demanda de um de nossos parceiros do mercado. Os parceiros eu falei lá em cima, e a gente vai procurar qual deles tem uma demanda legal e vai passar para você essa oportunidade. Lembrando que todo o processo, a Mentorama está com você do início ao fim, desde a mentoria e o acompanhamento de atividades, olhando uma por uma, revendo, você recebendo comentários individuais, dicas individuais, você tirando suas dúvidas de formas individuais também, não uma classe cheia de gente falando, você realmente vai ter um momento seu e do mentor. Tudo isso é feito através de uma plataforma inglesa, já comprovada, é muito boa a plataforma, só recebemos elogios, tá bom? Você tem a parte do vídeo, onde você consegue assistir a parte teórica, você tem a parte onde você envia a sua atividade, recebe um feedback daquilo que o mentor tem para você, das suas habilidades, o que pode melhorar, o que não, o que você deveria mudar um pouco. Você tem a comunidade também, onde você consegue tirar dúvidas, às vezes com alguém que já está mais avançado, mais experiente, tem os mentores na comunidade, que eles podem conversar com você, trocar essa experiência, é muito legal. Serviço de atendimento nosso, onde oferecemos o suporte técnico, não só da plataforma, mas de alguma dúvida que você tenha sobre software ou do mercado. A gente está ali para você, para trabalhar realmente dar esse suporte técnico que você precisa, não só do curso, mas também de fora do curso, tá bom? Desde o início até o fim. Nossa resposta é muito, assim, priorizamos a resposta rápida para que você possa aí avançar de forma boa e gradativa e de qualidade durante o curso. A parte legal, como eu comentei, também é a comunidade que a gente tem. Rubens, como é que é a comunidade, qual é a importância da comunidade de cientista de dados? De você ter esse networking? Vou te falar, o mundo de ciência de dados no Brasil, ele é bem pequeno ainda, então Sim. A comunidade, não só ela é muito importante, mas ela está ligada a quase todas as empresas relevantes, né? Então, até mesmo se você quiser saber alguma coisa sobre outras empresas, ou você tem interesse em trabalhar em outras empresas, provavelmente você conhece uma pessoa que está ligada a outra. Então, a comunidade é super importante, até mesmo no seu direcionamento profissional, do tipo de empresa que você quer trabalhar, né? Então, é super importante. Legal. Que legal. E agora, eu vou deixar aqui em cima, antes de continuar rapidinho explicar sobre o curso, eu vou deixar aqui em cima um botão especial para você está participando do nosso webinar, como eu prometi no começo, eu conversei com a diretoria, a gente realmente quer ajudar os alunos, então a gente preparou um desconto muito especial para todos os participantes do webinar. É um valor muito simbólico comparado com o valor original do curso, tá bom? Clicando no botão, você vai ser redirecionado a uma página, deixar seu nome, telefone e e-mail. Amanhã o nosso especialista vai entrar em contato com você, vai conversar, tirar suas dúvidas sobre o curso, sobre a matéria, sobre a grade curricular, tudo certinho, e você vai ter a oportunidade de estar iniciando o nosso curso e realizando o seu sonho também, aquilo que você está buscando profissionalmente, tá bom? Então clica aí para garantir o desconto, para garantir essa oferta especial só para os participantes desse webinar. É um desconto que não está disponível nas plataformas, no nosso site, no Instagram, não está disponível, tá bom? E amanhã a gente conversa com vocês, nossos especialistas entram em contato e vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas. Agora, antes de o Rubens continuar, vou só dar uma passada para vocês verem o que vocês vão aprender durante o curso, tá? São 30 horas de teoria e 70 horas de atividade prática com mentoria, tá? Temos certificado também. Você vai passar aí pelo módulo 0 e o módulo Pro do curso, onde você vai trabalhar e desenvolver habilidades de Machine Learning, Python para dados, representando dados em painéis gráficos, biblioteca e banco de dados, teste AB, redes neurais, sistema de recomendações, trabalhar com alguns softwares, tá bom? E tudo isso com o nosso apoio, com a Jéssica, a Jéssica faz a parte 0 e o Fábio faz a parte Pro, tá bom? São os dois mentores que vocês vão ter durante o curso, tudo bem?
Tem um salário bem interessante, né? O Rubens aí, eu não sei. Rubens, não tô falando para você falar seu salário, mas o salário é compensador, para alguém que está iniciando na área, vale a pena estudar, vale a pena investir? O que você acha? Com certeza. Acho que o salário não deveria, mas é um dos principais atraentes. Mas não deve ser, tá? A curiosidade, o próprio trabalho em si é bastante recompensador, mas o salário é muito bom, com certeza. Que legal. E a gente também, como eu falei, a gente tem um certificado certinho da Mentorama com o peso dos profissionais que trabalham com a gente, da sua mentoria, cientista do zero ao pro, tá bom, de dados, 30 horas de teoria, 70 horas de prática para vocês. Muito legal. E mais uma vez, deixo a oportunidade para vocês clicarem no botão, o botão vai ficar em cima. Se tiveram dúvidas, quer saber mais do curso, quer saber mais dos módulos, o que vai aprender certinho, quer ter um gostinho da plataforma, quer olhar mais, quer tirar dúvida se é isso mesmo para você, ou de repente você quer conversar sobre o curso de Game Design, curso de Java, curso de Python, tem outros inúmeros cursos legais para vocês, tá bom? E é isso. Vamos lá, Rubens, o botão tá aí, galera, quem quiser pode clicar, fica à vontade, nós estamos à sua disposição, colocar nome, telefone e e-mail, e amanhã nosso especialista conversa com você. Vamos lá, Rubens. Beleza, deixa eu compartilhar aqui de novo. Bom, só antes de eu começar, eu queria até dar a recomendação do curso. Os dois monitores são amigos meus, também trabalham no PicPay, tanto a Jéssica quanto o Fábio são ótimos cientistas de dados. Então, eles têm muito para ensinar. Perguntaram aqui, ó. O William perguntou, Douglas, você começou o curso já? O que tá achando? Ah, não, Douglas... um perguntou para o outro aqui do chat. Eles estão discutindo quem fez o curso ou não. Vamos lá, galera. Vamos prestar atenção aí na parte do Rubens, que ele vai continuar. Depois a gente conversa. Bom, voltando aqui. Bom, então, antes de eu passar para a próxima parte, a primeira parte eu falei um pouco sobre o Machine Learning, que é mais é o que está muito por aí, é o que está... Se você vê qualquer fórum, vai ter bastante do que eu disse até agora, vai ter bastante dessa primeira parte. Por isso eu queria complementar essa segunda parte, com algo que eu considero que tem pouco, né? Infelizmente não é o mais olhado, né? Agora, coincidentemente, quando eu comecei a planejar essa apresentação lá atrás, ainda não tinha, por exemplo, o documentário Dilema das Redes, mas o tema fairness, o tema de ética dos dados, tem aparecido forte nos últimos 2 anos. Você pode ver todos esses... Eu vou passar por um, né? Tá tudo em inglês, então eu vou passar um por um sobre essas reportagens aqui, mas você pode parar que todas elas são dos últimos 2 anos, né? Então, o que aconteceu de errado, né? O que Machine Learning tem muito a aprender ainda? É uma área ainda que tem muito ainda, principalmente os cientistas que trabalham nela, né? A gente precisa, com muita humildade e resiliência, trabalhar nessas questões, né? Então, você pode ver que aqui tem muita questão de viés, tanto racial quanto de gênero, né? Então, a primeira reportagem aqui está dizendo milhões de pessoas são afetadas por viés racial em algoritmos de planos de saúde, né? Então, inclusive, uma delas, um desses planos, dos responsáveis foi a empresa onde eu trabalhei, a Optum americana, teve um problema com isso lá, e não é por maldade, não é por, digamos assim, não é maléfica, não são empresas maléficas, mas existe um viés que está além de nós, que a gente precisa conhecer, né? Senão a gente acaba jogando isso nos modelos, né? No lado também tem uma questão de problemas com o software da Amazon, de reconhecimento facial. Aqui tem outro da IBM, falando que ela terminaria todo o trabalho dela de reconhecimento facial para que se tenha um debate sobre o tema. Por que isso? Isso aconteceu nos últimos dias, inclusive a dia 8 de junho, era durante os protestos, né, nos Estados Unidos, da população afrodescendente, e a polícia estava usando o software, estava usando software de reconhecimento facial para encontrar pessoas, encontrar protestantes, né? Então, fazendo um esquema de surveillance, realmente de vigilância, né? Então, algo que não é
o motivo pelo qual o reconhecimento facial primariamente existiu, né? E a IBM quis deixar isso muito claro, terminou toda a pesquisa dela até a gente entrar nesse debate. Então, é algo super recente, é algo que está afetando todo mundo, né? Então, por exemplo, a Amazon também aqui no de baixo, ela criou uma, digamos assim, uma espécie de RH, né? Uma ferramenta de AI para RH e imediatamente começou a discriminar contra mulheres. Então, por que isso? Então, é isso que eu vou falar a seguir também. Então, por último, a polícia estava usando algoritmos preditivos para ver riscos de reincidência de criminalidade, e esses algoritmos estavam sendo super racistas. Então, o que pode ser feito? O que a gente, como comunidade, pode trabalhar, né, para que isso se reduza? Vale lembrar que aqui a gente está saindo de, por exemplo, lidar com marketing, que tem suas próprias questões, ou lidar com aplicativos, e a gente aqui está indo para polícia, a gente aqui já está falando de plano de saúde, a gente pode estar falando de crédito, política de crédito, tudo isso pode ter o seu viés próprio, reforçado pelo machine learning. E a gente tem, o machine learning pode tanto ajudar a reduzir isso, a mitigar, quanto pode reforçar. Então é bom que a gente use para mitigar, né? Então, então o que é o Machine Learning Fairness, né? Eu vou falar muito mais de viés do que fairness, mas o fairness vai dar uma boa deslanchada no que eu quero dizer, né? Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Machine Learning eu mostrei, você pode fazer, o céu é o limite, então você pode fazer de tudo, mas com que responsabilidade? Qual a responsabilidade que o cientista, qual a responsabilidade que a pessoa que está ali, o engenheiro de Machine Learning, tem que ter na hora de implementar isso, né? Que tipo de olhar, né, o cientista tem que ter, né? Então, mas primeiro, o que é fairness, né? Então, eu peguei uma definição aqui, essa definição é a do Wikipedia, eu peguei uma definição bem neutra primeiro, né? Para explicar um pouco melhor, né? Então, o que é o fairness? Fairness é ter como base um algoritmo justo, né? Então, mas o que é um algoritmo justo? Justiça por si só é um tema filosófico bastante difícil de ser acessado, mas eu tenho algumas proxies aqui, algumas definições bem chutas, né, do que pode ser uma aproximação. Então, em Machine Learning, um dado algoritmo é dito justo se seus resultados são independentes de um dado conjunto de variáveis consideradas sensíveis, tais como características do indivíduo que não deveriam ser consideradas no resultado. Então, gênero, etnia, orientação sexual, deficiências. Então, tudo isso são coisas que não deveriam ser considerados. E aí as pessoas simplesmente falam, é só tirar do modelo. Nem sempre. Às vezes, só para você separar por uma questão, por exemplo, regional, você pode pegar grupos diferenciados e acabar tendo algum tipo de discriminação, pegando uma certa subpopulação, né? Então, aqui, como eu falei, fairness é uma coisa muito abrangente, né? Muito ainda está bem no começo, ainda não existe um jeito de tratamento único, não existe uma bala de prata. Então tem várias definições, né, que são concorrentes até. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas delas. Então, uma das definições dela é, por exemplo, paridade demográfica. O que é isso? É no seu conjunto todo, você está tratando da mesma forma todo mundo. Então, isso é um jeito. Igualdade de oportunidade, é muito parecido. Então, você dá para uma mesma população, para diferentes subpopulações da sua população, né, a mesmo tipo de oportunidade, o mesmo tipo de por exemplo, se você está fazendo um algoritmo que está prospectando candidatos, pessoas independentes da etnia, gênero, vão ter a mesma oportunidade, né. A paridade na taxa de predição é tudo muito parecido. Nesse caso aqui, é quando você vai pegar uma pessoa e você não vai predizer ela com a mesma, digamos assim, porcentagem, com a mesma, não vai ser tão diferente das demais se as características delas forem semelhantes, tá? Que é muito parecido com fairness individual, que é pessoas similares têm capacidades similares, então elas deveriam ser consideradas de forma similares, independente se você é afrodescendente, se você é asiático,
você tem que ser considerado da mesma forma, tá? E por último, o mais talvez difícil de explicar, então vou explicar bem rapidamente, é fairness contrafactual, que é um tipo de definição em que você, para saber se o algoritmo está sendo justo, você pega uma pessoa de uma certa subpopulação e coloca em outra para ver se ela seria considerada da mesma forma. Isso é bem interessante, é jogar do factual para o contrafactual, para entender se o gênero dela não está importando, se a etnia dela não está importando, enfim. Tá? Como eu falei, é bastante filosófico essa parte, tá? Então eu vou explicar pelo outro lado, né? Eu peguei como base esse paper, que é um paper que tenta construir uma framework, um jeito de trabalhar com digamos assim, viés. Viés é tudo que é não intencional, é alguma ação não intencional que o seu modelo tem, de acordo com alguma distorção que tem ali, tanto no seu dado, na sua definição de modelo, na sua definição de avaliação, né? E aí eu peguei isso por quê? Porque esse paper, ele trabalha de uma forma muito bem definida, tá? Como é que a gente pode encontrar viés, porque o fairness, ele diz que a gente tem que tratar as pessoas de forma igual, ou as pessoas de formas similares. Mas como é que eu identifico onde tem o viés? O que está causando aquele problema que está distinguindo uma pessoa de outra, de forma não intencional? Então é nisso que esse paper atua, e é ele que eu usei como base para o que eu vou falar a seguir. Tá? Lembra do que eu mostrei agora há pouco? A questão aqui tem o processo de machine learning. Olha o quanto de viés que é possível de ter durante o processo. Então, olha a quantidade de caixinhas aí que podem aí ter algum tipo de problema e que a maior parte das pessoas nem percebe, porque elas geralmente vão ou usam algum tipo de biblioteca pronta, joga tudo ali, não se preocupa com pré-processamento, não se preocupa com a limpeza dos dados de forma eficiente ou uma exploratória, e acaba tendo problemas que ela nem saberia dizer quais são, que a gente viu lá em cima, por exemplo, que é ter viés racial em algoritmos usados por planos de saúde. Né? Então, eu vou falar um pouco mais de cada um deles, tá? Então, começando pelo talvez mais difícil de fazer alguma coisa sobre, é o viés histórico. O que é o viés histórico? O viés histórico é o viés de mundo, tá? O que é o viés de mundo? É o mundo. O mundo tem viés, né? Então, o mundo tem problemas. O mundo tem problemas de racismo, homofobia, xenofobia, sexismo, e isso a gente não tem muito o que fazer, né? A gente, pelo menos não em machine learning como área, né? A gente pode fazer de outras formas, né? Mas aqui nós temos alguns exemplos de como isso acaba prejudicando os nossos modelos, tá? Então aqui eu tenho a Tweets, é um robô lançado num bot, lançado no Twitter 4 anos atrás. E qual que era a missão dele? Aprender com o Twitter. Então, beleza. Qual que é o grande problema de aprender com o Twitter? Nem tudo que está lá, digamos assim, a gente quer reproduzir, né? Então, você pode ver, parece que em 2 horas, eu não lembro bem o tempo, mas em 2 horas ele se tornou extremamente xenofóbico contra mexicanos. Então aqui temos ele reproduziu uma fala do Trump, que é: nós vamos construir um muro e o México vai pagar por isso. Então, você pode perceber, em 2 horas, você joga um algoritmo no mundo real, ele voltou aprendendo tudo de pior possível. Então, a aprendizagem tem disso, a aprendizagem não tem filtros. É como você jogar uma criança no meio de um monte de gente falando palavrão, entendeu? Você não vai esperar que ela filtre o que é bom e o que não é, né? Quem diz isso somos nós, quem diz isso são os humanos, né? Primeiramente, agora a gente faz isso, talvez no futuro a gente tenha formas melhores de lidar com isso, tá? E isso vem muito desse loop aqui que está aqui embaixo, né, na esquerda, que é o feedback loop de modelos de feedback loop que faz com que isso aconteça. Então, o modelo ele pega o que a gente coloca nos dados, mas o modelo não sabe filtrar o que os dados. Então, o modelo acaba não só reproduzindo, mas reforçando um viés, né, uma coisa pejorativa, algo que nós não queríamos, não tínhamos a intenção que o modelo
fosse fazer, né? Então você pode ver aqui na direita, isso aqui é do próprio Google. O próprio Google fez na apresentação deles de fairness. Ele é um modelo que traduzia do inglês para o turco, e no turco os pronomes, o pronome ele não tem gênero. Então, she's a doctor, ela é uma médica e ele é um enfermeiro, né? Quando foi para o turco, né, perdeu esses pronomes. E aí, quando foi retraduzido, você pode perceber que voltou como ele é um médico, ela é uma enfermeira. Então, isso é uma visão de mundo que está nos dados de texto. Então, quando o algoritmo pega e fala qual que é a maior probabilidade de alguém ser médico, de qual gênero ser médico? Ah, é homem, porque eu tenho nos meus dados. Ou, qual que é a probabilidade de enfermeiro ser sempre uma mulher? Ah, é muito alto, então eu vou jogar aqui she ou he, entendeu? Então, você percebe como a gente sem querer constrói um looping de reproduzir um sexismo que a gente não queria. Não era na intenção do Google Translator entrar nesse tipo de território, né? Mas isso acontece, né? E um que eu não trouxe aqui é a questão do Google Fotos, que o Google Fotos ele funciona, ele pegava as tags, né, dos usuários e usava isso para classificar outras tags, outros álbuns. Só que pessoas usavam isso de forma, por exemplo, a promover homofobia. Então, por exemplo, uma parada LGBT, que em alguns estava como celebração, parada, festividades, poderia ter nomes pejorativos em álbuns de outras pessoas. E isso poderia ser consumido pelo Google, e isso poderia ser reproduzido, né, de forma não intencional, né, para outras pessoas, né, para classificar outros álbuns. Então, imagina o dano que isso pode causar para uma empresa, né? Estamos falando do Google, né? Então isso vira notícia, tá? Outro viés. Olha que legal, o Ian colocou assim: eu descobri que minha cachorra era poodle, tiramos ela da rua por causa do Google Fotos. Que legal. Que legal, Ian, realmente é construtivo, valeu. Eu uso muito o Google Fotos, o classificador e segmentador dele para descobrir plantas, flores e várias coisas assim ou até coisas que eu nem lembro o nome e eu quero colocar numa conversa. Mas o Google Fotos é ótimo para isso. Legal. Mas tem outras coisas que não é tão bom assim, né? Então por isso que a gente tem que continuar trabalhando sempre. Esse tipo de coisa. O viés de representação. Né? O que é o viés de representação? É o viés de seleção. É quando você pega uma amostra e ela não necessariamente é representativa do todo. Então, dependendo de como você quer aplicar aquele algoritmo, ele pode ser não necessariamente ofensivo, mas ele pode não conter todo tipo de informação. Então, por exemplo, a gente tem aqui do lado esquerdo, isso também é do Google, né? Então, o Google estava classificando dessas 4 fotos, todas são casamento. Mas apenas as 3 primeiras, o casamento é de fato classificado como casamento. Porque a 4ª foto é um casamento típico, eu dei uma pesquisada, é um casamento africano, típico da Nigéria. Então, como não existe um dataset muito forte, não existe a maior parte dos dados são ocidentais, né, então isso é bastante importante da gente dizer. Todos os dados que a gente procura hoje, do ImageNet e tal, que a gente pega na internet, a maior parte deles é ocidental, e faz a gente ter a impressão que a gente está conhecendo o mundo todo, quando na verdade a gente está conhecendo só uma subpopulação, e deixando outras de fora, né? Então, se a gente fizer um algoritmo, a gente tem que conhecer para quem que a gente está fazendo esse algoritmo, né? No lado direito, a gente vê aqui também 2 tipos, né, de sabonete, e por exemplo, o mais comum na minha casa é o lado esquerdo, então é algo que o Google tem problemas em classificar, né? Então, não só o Google, tá? Aqui tem várias, tem o Watson, Amazon, Azure, estão classificando como comida, prato, alguns até colocaram cozinha, spam, burger, entendeu? E do lado direito, você pode ver que a cor é sempre maior, né? Você vê toilet, você vê pessoas, produto, líquido, pia, loção. Então, você percebe que a gente tem uma visão do mundo que a gente considera que é geral, mas na verdade é só de uma subpopulação, né? Que tem informação predominante, né? E, por exemplo, imagens como essa que vêm de um país mais pobre acabam não sendo classificadas de forma
decente. Então, isso traz para a gente, qual que é o limite, né, nosso, para poder, de fato, trazer isso para o mundo todo, né? Será que o machine learning está na etapa mesmo de ser uma coisa global? Então, isso é algo que traz essa informação. Isso acontece porque a amostragem, obviamente, não é representativa. Agora, o mais importante, talvez dos casos, esse é o caso que começou o fairness. A discussão de fairness foi começada nesse caso específico, o Compass. Eu não lembro o nome inteiro disso aqui, é muito grande, tá? Então, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, esse é um algoritmo de acesso ao risco de a pessoa ser reincidente num crime, né? Então, mas primeiro eu vou dizer o que é o viés por trás disso aqui. É o viés de mensuração, né? O viés de mensuração, o viés de medição, né? Isso aqui é uma tradução livre minha. Ele ocorre quando o modelo comete erros, porque estamos medindo a métrica errada. A gente está vendo a coisa errada. A gente tem o que a gente chama de proxy, mas essa proxy não necessariamente é representativa daquilo que a gente quer medir. A gente quer medir a periculosidade de uma pessoa. Mas como é que eu faço isso? Eu quero medir a inteligência de uma pessoa. Como é que eu faço isso? Eu pego a nota do Enem dela, eu pego a nota do Enem e cruzo com a nota da FUVEST. Isso é uma proxy de inteligência? Se a pessoa foi mal num dia, se a pessoa não estava bem no dia, eu tiro a inteligência daquilo. A gente sabe que os vestibulares fazem isso. A faculdade faz isso, né? Ela tem uma métrica. Agora, e se a gente fizer isso com todo mundo, né? De forma sem medir, sem mensurar o impacto disso, né? Então é basicamente isso aqui que a gente tem aqui. E esse caso é bem grave. Ó, se você olhar as duas primeiras imagens, você vai ver que o viés racial desse algoritmo, ele pega bastante. Você tem duas prisões por embriaguez na primeira. À esquerda, né, a pessoa que é, no caso, latina, né, duas prisões, essa pessoa teve 2 prisões por embriaguez antes, ela teve uma por agressão e teve reincidência, né? Ou seja, o modelo disse, quando colocou esse cara como low risk, baixo risco, que essa pessoa não seria reincidente, e ela foi, né? Do lado esquerdo, do lado direito, a gente tem uma pessoa que tem um risco médio alto, 6, né? E essa pessoa teve apenas 2 contravenções no histórico e não teve reincidência, né? Então, isso fica bastante obscuro como é que surgiu esse 6 e como é que surgiu o 1 do outro lado, né? O mesmo acontece embaixo, no de baixo é até pior. Então a gente tem 2 prisões por furto. À esquerda o histórico contém violência doméstica, lesão corporal grave, furto qualificado, furto e tráfico de drogas, né? À direita apenas um furto no histórico e sem reincidência. Vale lembrar que a pessoa esquerda teve reincidência, né? E você pode ver que os riscos não batem, né? Então como é que isso aconteceu? Aqui no último quadrinho, você pode perceber que os reoffends, né? Aqueles que voltaram a cometer o crime, nos afrodescendentes, eles erram muito mais do que nas pessoas brancas, né? Então, por que isso? Por que elas erraram mais? Isso acontece, quando eu li o artigo, isso acontece muito porque existe um erro de mensuração no seguinte sentido: bairros pobres são muito mais monitorados em questão de policiamento. Então, a métrica fica muito mais exposta da periculosidade local, e isso foi usado no modelo, tá? A região onde a pessoa mora. Então, usar um modelo, por exemplo, a região onde a pessoa mora, para classificar se uma pessoa é de risco ou não, pode ser algo muito ruim quando a gente está discriminando, né? Dizer de onde você é e aí vou dizer o quanto perigoso você pode ser é algo bem ruim, bem ruim. Sim. E esse foi o caso em que começou a discussão de fairness em machine learning, né? E esse modelo foram usados por vários estados americanos, né? Se eu não me engano, a partir do mês de 2016, eu acho, se eu não me engano. Viés de agregação, né? O que é o viés de agregação? O viés de agregação, ele acontece mais quando a gente define o modelo de forma errada. Então, não define o modelo de forma errada, mas a gente não tem aquela expertise toda para definir o que deveria ser a nossa variável resposta, é aquilo que a gente quer medir, e a superpopulação que está contida nela, né? Então, por exemplo, aqui temos que a população hispânica, por exemplo, para medir um caso de diabetes, estudos mostram que a etnia é muito importante.
né? Então aqui a gente inverte. Ao invés de não ter que colocar, a gente tem que usar como uma métrica, usar como um grupo e isolar. Então ter vários tipos de modelos diferentes para vários grupos. E aqui, o viés de agregação é quando a gente coloca tudo isso junto e considera uma população super heterogênea para definir uma métrica que não necessariamente é homogênea para todo mundo, né? Isso eu passei bastante quando eu trabalhei com modelos de readmissão, modelos de doença crônica, previsão de doença crônica. Diabetes é uma delas, tá? Ele está entre as piores, né? Diabetes e hipertensão. E a gente sempre tinha um médico, né? Você sempre trabalha perto de um médico, você tem consulta com o médico. Por quê? Porque você não tem que ter expertise de tudo. O cientista não é uma ilha. O cientista tem que trabalhar junto com a área de negócios. No caso, não é negócio, era saúde. Também era negócio, né? São negócios. Então, ainda é negócio, mas era a saúde que está em jogo. Então, você medir coisas erradas e usar isso, você pode fazer vários falsos positivos ou falsos negativos. Pessoas que deveriam ser classificadas como possíveis diabéticas e não são, e não foram, porque seu modelo não considerou a etnia, né, como para isolar aquele efeito, né? Então esse, por exemplo, é um viés de agregação bastante importante, né? Galera, já comenta aí, vai comentando quem conhece algum desses viés, de todos os viés que ele está falando, quem já é da área de ciência de dados, quem pode falar, tipo, eu já conhecia esse ou não, é tudo novo, não conhecia nenhum, comenta pra gente também, tá bom? Bora lá, Rubens. Bom, só mais uma coisa aqui que eu coloquei, que um viés de agregação pode acabar com o modelo como um todo. Tipo, pode não ser bom para nenhuma população, para uma população específica, que, por exemplo, geralmente é a população de caucasianos, porque é onde se tem mais dados. Por quê? Porque pessoas caucasianas têm uma correlação muito alta com dinheiro, vão muito mais ao médico, então você tem todos esses vieses trabalhando aí para deixar o dado cada vez mais viesado, né? Então, que legal. Esse é um tipo de coisa que pode acontecer, que todo mundo tem que estar atento. Isso não funciona, isso, vou deixar bem claro, tá? Esses vieses não são só para pessoas. Você pode trabalhar, todos esses vieses são para qualquer tipo de modelo, né? Eu trouxe aqui os modelos que trabalham com os seres humanos, porque são casos que se você errar, é muito grave. Mas todos esses vieses podem ser encontrados eu mesmo já encontrei vários desses, em outros tipos de bancos de dados, tá? Legal. O pessoal tudo falando que é coisa nova. Então, exatamente por isso que eu quis trazer. Eu acho que não é uma discussão muito, muito presente e que deveria ser dentro do mundo de ciência de dados. O viés de avaliação. Então, o que é o viés de avaliação? Então, a gente tem muitos problemas, principalmente quando a gente fica muito preso a alguns a tutorial. A gente sempre trabalha com os mesmos dados. Então, por exemplo, esse caso aqui, né? Então, quando você testa um resultado em um benchmark, eu não sei se todo mundo sabe o que é um benchmark. Benchmark geralmente é quando você tem algum dataset que já se conhece as métricas dela, você já consegue comparar o seu resultado com os resultados já conhecidos dessa base. Você já consegue usar aquela base para comparar modelos, né? Comparação objetiva de modelos, para saber se o modelo é pior ou não. Só que nem sempre essas datasets são diversos o suficiente. Então, dependendo para aquilo que você vai avaliar, nesse caso, por exemplo, mulheres afrodescendentes tiveram sempre um resultado pior. E aqui, aqui sabe-se que o maior problema era que apenas menos de 6% da população que entrou no treino eram mulheres afrodescendentes. Então, você não ter um dataset diverso te prejudica nenhum dos grupos, né? Isso pode acontecer não só com pessoas, isso pode acontecer com produtos. Se você tem um produto que você quer recomendar, mas ninguém nunca consumiu, cara, você tem muito pouca informação sobre aquele produto, é muito provável que aquele produto não seja recomendado. Então, como é que você combate esse tipo de coisa, né? Só para deixar claro que isso não é só para trabalhar com seres humanos, é para trabalhar com tudo. Seres humanos fica muito mais, né, perigoso, eu diria assim. E isso é um problema, né? E como a gente já viu, lá atrás a IBM estava usando algoritmos de reconhecimento facial para ir atrás de pessoas, né, para criar pessoas de alvo. Só que a gente já está vendo aqui, esses protestos, a maior parte das pessoas era afrodescendente,
E as mulheres poderiam ter, então, não só ser prejudicada porque ela está sendo rastreada, mas também ser rastreada de forma não irregular, mas ser confundida com outra pessoa, porque o algoritmo de reconhecimento facial não é bom o suficiente. Então aqui você tem duas coisas trabalhando em cima disso, né? Duas coisas totalmente prejudiciais trabalhando em cima do mesmo tipo de implementação, né? Então é para isso. E deixa eu voltar para o benchmark, né? Então, sempre quando você vai testar, você tem que não teste só num dataset conhecido, né? Não teste só com aquelas mesmos datasets de, por exemplo, o MNIST ou o IRIS. Tente arranjar, esse é difícil, eu sei. Dados de mundo real é difícil, né, de você encontrar, mas tente sempre trabalhar com dados de mundo real para você começar a pegar essas coisas, para você começar a entender essas dificuldades, né, que é você testar em datasets de teste que não são conhecidos. E por último, o viés de implementação, que eu volto para o Compass, né? O que acontece aqui? Isso aqui acontece, é muito comum isso aqui para quem é cientista. É um desalinhamento entre como o problema, que modelo que o cientista queria resolver e como, de fato, quem demandou vai usar aquela situação, aquele modelo. Então, isso todo cientista passa por isso uma hora ou outra. Existe desalinhamento entre o uso, entre o propósito para o uso, né, e o propósito do modelo. E aqui a gente pega um modelo que digamos, de novo, de reincidência de criminalidade, e isso aqui foi usado por juízes nos Estados Unidos, em algumas cidades, para dizer se aquela pessoa ia ter que pagar a fiança e qual ia ser a fiança que ela ia ter que pagar. Ou seja, a gente já está a partir de um modelo que está classificando as pessoas de forma errônea por um viés racial e ainda está dizendo se aquela pessoa vai ter que pagar mais ou não por isso. Caramba. Então você tem dois vieses aí já mostrando a periculosidade que é você trabalhar de forma a não considerar esse tipo de informação, né? Aqui a gente pode ver a data em que de fato foi implementada essa linha reta contínua. Então você pode ver que foi lá para cima quem era considerado perigoso e que não ficou mais lá embaixo, né? E de novo, lembrando, pessoas afrodescendentes eram consideradas mais perigosas por motivos. A fiança, Exatamente. Então, isso é um problema, né? Isso é um problema que a gente tem que sim discutir e está sendo discutido muito forte a partir dos últimos 2 anos, né? Aqui eu separei só alguns conselhos. De novo, essa conversa é totalmente aberta. Não existe nada definido, não existe uma solução benchmark, digamos assim, não existe uma solução pronta. Aqui eu estou colocando aqui só alguns pontos que podem facilitar, não só para quem trabalha com pessoas, mas também para quem trabalha com outros tipos de problemas que podem ter esse tipo de passar por esse tipo de viés, né, de problemas de viés. Então, no viés histórico, que é aquele de mundo, tentar identificar aquelas variáveis sensíveis. Uma delas, por exemplo, só dando mais um exemplo, um engenheiro de machine learning do Meetup, né, da empresa Meetup, ele disse que quando eles foram fazer meetups técnicos, a recomendação só estava apontando para homens, né? Porque geralmente são homens que vão a meetups técnicos. Só que isso gera, de novo, um feedback, um loop feedback, que você está recomendando só para homens, só homens vão, só homens se interessam pelo tema. E isso evita com que mulheres consigam aprender sobre e consigam se inserir. E a gente sabe que isso é um problema hoje, né? A gente pode ver a maior parte dos cientistas ainda é homem, né? Então, ainda é gênero masculino. Então, o que ele fez para resolver isso? Ele tirou o gênero do modelo. Então, ele falou, não vamos mais considerar gênero para classificar se uma pessoa vai ou não vai se interessar por um tema, né? Então, isso é um jeito, mas, de novo, é complicado. Você tem que conhecer a implicação no mundo real para atuar sobre ela. Então, é uma discussão ainda no começo, né? Viés de seleção é tentar rebalancear a base, né? Trabalhar sempre com bases bem balanceadas para cada subgrupo que tem na sua população. Isso pode ser difícil também. No começo do projeto, sempre tenta entender que seu modelo está impactando diretamente e indiretamente, quem vão ser os beneficiados e quem pode ser prejudicado, né? E seu modelo pode ser até auditado.
daqui a pouco, né? A gente acha que ainda não está nesse nível, mas no futuro os modelos vão ser auditados para saber se o modelo está sendo justo ou não, né? Sim. O viés de mensuração procura entender o que está querendo prever, de fato tem correlação com aquilo que você quer medir, né? E eu não coloquei aqui, mas sempre tem uma pessoa expert perto, né? Principalmente no de agregação, né? Sempre tem uma pessoa expert no assunto para te ajudar, né? O de agregação sempre faça o estudo do erro, veja como o erro se comporta nos diferentes subgrupos, sempre. No validação investiga se o dataset que você está testando é diverso o suficiente, né? E evite avaliar seu modelo quando ele tem uma composição muito diferente do seu dataset de treino, ou o seu teste, ou treine num que seja tão diverso quanto o seu público-alvo, né? E, por último, no começo do projeto, no viés de implementação, no começo do projeto, sempre questione para que o modelo vai ser utilizado. Isso aqui é bastante importante, não só para viés, mas senão você vai fazer, você perde seu tempo. Mas sempre questione quais são os potenciais, sempre mostre quais são os potenciais riscos de você usar o seu modelo errado. Já aconteceu muitas vezes comigo isso, de eu ter que mostrar para a pessoa que aquilo poderia prejudicar uma certa população se a gente continuasse atuando daquela forma, se a gente fosse de fato levar aquilo para frente. Então isso é bastante importante e pode te diferenciar inclusive como um cientista, né, até ser levado, digamos assim, um cientista mais maduro, digamos assim. Beleza. Isso só por último para finalizar. Isso só acontece com machine learning, né? Obviamente que não. Obviamente que não. Então aqui eu tenho três exemplos, clássicos de viés, né? A gente tem gênero e racial. Então do lado a gente tem o Kinder Ovo fazendo feedback, de novo, o loop feedback. Então aqui a gente tem uma princesinha e um unicórnio sendo recomendado para meninas. E o carrinho para meninos, né? O carrinho. Então, isso de novo gera aquele feedback. Então, será que mulheres não podem se interessar com pouca idade em carros? Ou será que meninos não podem se interessar em unicórnios ou em bonecas, né? Então, isso entra naquela discussão filosófica do começo. E do lado direito, esse caso ficou até meio famoso, né? Era um homem no Twitter, ele postou o quão emocionado ele ficou depois de, acho que, se não me engano, 38 anos, ele conseguir um band-aid que fosse da cor da pele dele, né? Algo que até então, pra gente, pelo menos na minha infância, por exemplo, o lápis cor de pele era... Rubens, de verdade, eu não tinha visto Band-Aid, só porque você falou. Exatamente. Eu não tinha visto. Olha a diferença. E olha como é importante você ter o produto direcionado, você saber quem é a pessoa que vai consumir aquele produto, né? Então, e não só isso, você está se importando, né, que aquele produto não vai só satisfazer uma parte da população, mas uma parte mas como a população como um todo. A gente cada vez mais está sendo inclusivo, né, e isso tem que fazer parte de machine learning. Mas isso a gente está, como você pode ver, isso está acontecendo, esse fenômeno. Eu não trouxe aqui um contrafactual do Kinder Ovo, mas eu imagino que se eles não estão fazendo, eles logo farão algo nesse sentido. Mas a cor de pele é um exemplo que eu acho fantástico da evolução que a gente está passando. Exato. Tempos, né? Algumas empresas que estão trabalhando, que são empresas pouco conhecidas no mercado, e que estão atuando aí em fairness, né? Então você tem inclusive a Microsoft tem só para isso, chama FATE, né? Que é Fairness, Accountability, Transparency e Ethics. Então você tem Fairness, né, que é justiça, Accountability, que é responsabilidade, Transparency, transparência, e Ethics é a ética. Então você tem a Microsoft com um time especial para isso. Todos eles têm time especial, mas a Microsoft tem um. Existe uma conferência já. Então a Fairness, de novo Fairness, Accountability, Transparency, né? A FACT, chamava FAT antes, mas acho que o nome não pegou muito bem, né? Então colocaram 2 Czinhos aí para dar uma melhorada. E já é algo real, já é uma discussão real. É um fenômeno que machine learning no Brasil ainda não está tendo tanto efeito, mas eu imagino que isso vai acontecer muito em breve aqui, e é um tema super quente, principalmente agora com as eleições americanas. A gente está vendo, né, o quanto isso se propaga, não só nos Estados Unidos como aqui. Aqui a gente também tem esses problemas, e cada vez mais a gente também vai passar a usar machine learning em
segurança pública, em planos de saúde, em políticas de crédito. Então é essencial que a gente tenha esse tipo de informação a nosso favor, que a gente tenha conhecimento disso, para não sair simplesmente aplicando o modelo sem conhecimento. Né? Aqui alguns livros que eu gosto de deixar aí. Eu tentei encontrar as versões portuguesas, eu tenho as versões americanas, as versões em inglês, Joy o Viés, americana, como se a americana fosse, enfim, como se a americana fosse o inglês, né? E não é. Vai você ver como o Viés faz parte da gente. O Mãos à Obra é um livro fantástico. Ele não só ensina, é o meu livro favorito. Se eu tivesse que ensinar, se eu tivesse que dar um livro para a pessoa para ela aprender ciência de dados com projetos e real, seria o Mãos à Obra. Tem uma segunda edição que é muito melhor, mas ainda não está traduzida. E aqui tem projetos do mundo real e te leva do começo ao fim também. Então é bem legal. O Moneyball, né, que é um livro do Michael Lewis, é fantástico, mostra muito bem como é você agregar, né, para quem nunca viu o filme, também tem um filme com Brad Pitt, mas o livro também é muito bom. E mostra como você pode agregar para uma determinada empresa com analytics, não só analytics, mas o data science. Naquela época eles não usavam data science no nome, mas está junto aqui, né? O Weapons of Math Destruction, que seria armas de destruição em matemática. Então, a Cathy O'Neil, que é a mesma do livro que eu mostrei lá atrás, esse livro é fantástico, porque ele mostra o poder do viés. Inclusive, um dos exemplos dela, ela fala que cada vez mais as pessoas mais ricas estão tendo acesso digamos assim, ao relacionamento com a empresa de forma humanizada, ou seja, um atendente humano, e os mais pobres estão sendo direcionados para robôs, que não são tão eficientes quanto. Então é outro tipo aí, enfim, mas ela discute muito a ética dentro do machine learning, a ética dentro de como a gente está aplicando esses softwares, muito bom. O Sinal e o Ruído, que é do Nate Silver, que ele tem o site do 538, né, 538, que prevê eleições americanas, ótimo, fenomenal, tem vários exemplos de onde você pode aplicar modelagem, predição, onde você deveria, onde você não deveria, limites, muito legal. E por último, eu me baseei no terceiro, para parte dessa apresentação, eu me baseei no terceiro capítulo, que tem muito conteúdo bom sobre ética nos dados, né? E também é um livro aí que é um livro novo, que ensina também muito bem, por exemplo, Deep Learning, mas também onde usar, onde não usar, e possíveis potenciais problemas, tá? Bom, e por último, tem um e-book aqui que não tinha capa, mas tem um link, esse link ele leva para você para um e-book, que é, digamos assim, ele tem coisas muito complexas, tá? Eu quase não me baseei nesse livro, porque ele é um nível um pouco mais avançado de matemática, e eu queria fazer uma coisa muito mais abrangente, que pudesse agregar para todos os que fossem assistir, né? Então, é isso aí. É isso, eu não tenho um obrigado, eu acho que eu só tenho meu contato aí, que eu só tenho LinkedIn, tá? Eu não tenho Instagram nem Facebook. Não é por causa do dilema das redes, faz 4 anos que eu não tenho, é só porque eu não me interesso mesmo. Mas tá aí o link aí, se alguém quiser entrar em contato e dar o feedback também. Que legal, pessoal. Realmente tem muita gente dando bons feedbacks aqui, gostaram muito do conteúdo, realmente foi muito bom. E agora eu quero falar de uma parte interessantíssima para a galera que clicou no botão, que está com vontade, com desejo de crescer na área, talvez ser analista e está querendo agora se tornar cientista de dados, essa nova visão para o futuro, probabilidade, ou você já é programador e quer especializar, trabalhar com Big Data, cientista de dados, ou se você sempre teve o sonho de TI, essa é a sua oportunidade, tudo bem? Esse é o valor antigo do curso, o valor anterior do nosso curso, que está aparecendo na tela de vocês, tudo bem? Para todos os participantes deste webinar, demos 50% de desconto. A metade do valor para vocês de presente, porque a gente realmente acredita no seu potencial de crescimento no mercado. A Mentorama quer te ajudar a buscar as melhores formas de entrar no mercado de trabalho ou de se desenvolver e alcançar novas áreas. E agora a gente está com esse valor incrível de R$ 1.710, que também pode ser parcelado em 12 vezes sem juros, tanto no cartão de crédito quanto no boleto. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você quer conversar com o nosso especialista, dúvidas técnicas, não tem certeza da área, quer conversar sobre o mercado, o Rubens falou muita coisa legal,
Tudo bem? Clica no botão, amanhã nossos especialistas vão entrar em contato com vocês, vão conversar, tirar suas dúvidas. Clicando no botão, você não está comprando nada ainda, tudo bem? É só realmente essa consultoria gratuita, onde você pode tirar suas dúvidas, onde você pode perguntar sobre outros cursos, e a perguntar aqui, qual o cronograma para começar as aulas e deadline de pagamento parcelado no boleto? Caio Matos, clica aqui que amanhã nosso especialista vai falar com você, tá bom? Sem problemas. A forma de ensino é muito legal. A partir do momento que você realiza a matrícula, você já consegue começar os seus estudos, tá bom? E a sua mentoria. Vamos para a parte de perguntas e respostas. Tivemos perguntas bem legais aqui. Estamos um pouco apertados no horário, mas bora lá. Vamos lá. Essa pergunta é legal, da Cat. Ela perguntou, para aprender Data Science, tem que ser desenvolvedor de Python ou Java? Não é necessário. Eu acho que você tem que sim aprender preferencialmente Python, tá? Por quê? Porque boa parte das bibliotecas estão sendo cada vez mais otimizadas para Python, né? Então, você pode sim, Java tem sim suas bibliotecas, né? Inclusive, em alguns lugares eles pedem Java, inclusive, mas Python é predominante e é para onde o mercado está indo, inclusive as desenvolvedores de biblioteca, tá? De machine learning. Então, eu aconselharia aprender Python. Que legal. Pessoal, falando em pesquisa, a gente mandou para vocês aí no chat um Forms, tá bom? Um link bem legal, que a gente gostaria muito de conhecer vocês e saber o que vocês acharam do webinar, se vocês querem ver mais temas de cientista de dados, temas específicos, se vocês gostaram do Rubens, fala pra gente. Eu sei que todo mundo gostou, já aprovou, mas deixa lá que sua opinião é muito importante pra gente, tá bom? Mas no final, calma que ainda tem mais perguntas. Vamos lá. O Pedro Pantoja quer saber, Rubens, quais são os principais passos para se consolidar na carreira de cientista de dados e analista de dados? Os principais passos, assim, como é tudo muito novo, é difícil dizer ter um caminho claro, tá? Mas você ter algumas dessas capacidades, não precisa ter tudo ao máximo, tá? Não precisa estar tudo otimizado, você não precisa ser 100% em Python ou 100% em comunicação para começar a sua carreira. Eu, inclusive, aconselho você tentar o quanto antes a entrar no mundo para aprender com questões reais, né, e ir agregando no seu conhecimento. Então, meu primeiro passo é ser curioso, ser resiliente. De novo, resiliência é importante. Os projetos dão errado, dão mesmo. Vai ter vários erros antes de você começar, coisas não vão ir para frente, mas é importante ter esse empenho e foco em tentar o quanto antes, a entrar nesse mercado o quanto antes, mesmo que numa vaga assim mais baixa, sei lá, como estagiário, para tentar aprender com questões do mercado real, né? Pedro, se não me engano, você é um de nossos alunos já de cientista de dados, ou não? Comenta pra gente. Se não for, olha a oportunidade aí batendo na sua porta. O Davi, dentre as graduações de estatística e de engenharia de computação, qual tende a ser a mais promissora para a área de cientista de dados? Ambas. Como eu acho que a gente tinha conversado antes da apresentação, existe papel para todo mundo, tá? A ciência de dados ainda é muito amplo, né? Você pode atuar ponta a ponta, ou você pode ter uma atuação muito pontual, né? Num determinado, seja modelagem, testes AB, ou você pode trabalhar numa empresa onde tem menos pessoas, você tem que fazer a engenharia. Então, tem lugar para todo mundo ainda. Talvez no futuro os caminhos fiquem um pouco mais diferenciados, mas por enquanto todo mundo tem oportunidades, né? Só depende mais do que você quer trabalhar. Se você quer ser uma pessoa mais voltada para modelagem, para modelagem do problema, talvez estatística. Se você se interessa muito mais pela implementação ou pela otimização do modelo, talvez engenharia seja mais atraente. Legal. Próxima pergunta do José. O curso da Mentorama já dá para se tornar um ótimo embasamento, ou você tem que se especializar? Como eu falei, nosso curso oferece toda a habilidade prática, todo o conhecimento teórico prático, para que você possa sair no mercado procurando as suas primeiras vagas. As vagas de júnior, de trainee, nessa parte de cientista de dados. Beleza? O Rubens falou mesmo, ele estuda até hoje, nunca se para de estudar e nunca se para de aprender e crescer. Mas sim, o curso da Mentorama, eu acredito que seja aí um bom pontapé inicial para você que tem
vontade de se tornar e trabalhar na área de TI e é curioso. Se você gostou do conteúdo, gostou do Rubens, ouviu as dicas dele, então vem estudar com a gente. Próxima pergunta. Seu tempo. Gente, tem muita pergunta do curso. Uma pergunta, o curso ele tem data de validade ou você faz no seu tempo? Você tem 2 anos de acesso a todo o conteúdo e você faz seu próprio ritmo, tá bom? Você tem esse tempo aí para realizar o curso com a mentoria à sua disposição. Gente, tem muita pergunta do curso. Vamos lá. Eu descobri da cachorra do Poodle. Um fator legal aqui para a gente discutir. A questão racial é muito discutida na indústria da maquiagem. O setor de maquiagem, eu acredito que sim, mas Rubens talvez consiga me confirmar melhor. Já está tão desenvolvida para essa área da cientista de dados ou ainda não? Essa percepção sua? Todo lugar está se desenvolvendo para ciência de dados, tá? Não quer dizer que todo lugar está pronto para ciência de dados, tá? Isso é um fator importante. Muitas pessoas às vezes podem se decepcionar porque são contratadas como cientistas de dados, mas o lugar ainda não está preparado, ainda não tem essa infraestrutura para isso, né? Mas eu acredito que com o tempo toda indústria precisa recomendar produtos, toda indústria precisa entender os seus clientes, então existe oportunidade para ciência de dados em absolutamente todo lugar e toda empresa que existe por aí. Que legal. Vamos para a nossa última pergunta, galera. O Stênio Agripino perguntou, para iniciar em data, eu preciso iniciar uma formação em analista primeiramente? Não é necessário. Não é necessário. Antigamente, analista e cientista estavam dentro do mesmo bloco, né? Ainda é, dependendo de onde você trabalha, mas não é necessário você ser O cientista acaba sendo um analista porque você vai fazer muita análise exploratória, muita análise do problema, mas não necessariamente não é necessário você começar um para ser outro. Acaba acontecendo, tá? Acaba acontecendo. Tem muita gente que mandou no chat a pergunta, vamos lá. A Cat perguntou aqui. Precisa de algum conhecimento básico em programação para fazer o curso? Não. Toda a parte de programação você vai aprender no próprio curso, tá bom? A parte de Python você aprende no curso. Focada em ciência de dados. Pessoal, nosso horário está apertado. Se você tem mais dúvidas, clica para a gente. Nosso especialista amanhã vão entrar em contato com vocês, vão conversar, tirar suas dúvidas. Tudo bem? Rubens, de verdade, agradecemos muito a sua participação. O pessoal gostou bastante. Galera, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, mentorama.co, Company Mentorama e Mentorama Online no YouTube. Lá você vai ver não só esse vídeo do webinar, mas também outros webinars legais que já participamos também. Rubens, se despede da galera, deixa uma palavra final aí. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer ao pessoal aqui que me aturou até agora. Então, eu queria agradecer a todos e desejar uma boa noite para vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, a Mentorama agradece a participação de todos vocês. Até a próxima. Boa noite. Obrigado, Rubens. Obrigado, galera. E tchau, tchau. Obrigado, galera. Tchau, tchau.